nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram ele: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser tu? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória nada vale. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão o exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana nós temos acompanhado, como você tem visto, o capítulo 8 de São João, em que a perseguição ou a incompreensão culposa dos judeus vai fechando o cerco ao redor de Jesus. Ele anuncia a verdade, ele é o Filho de Deus, e as autoridades dos judeus ficam escandalizadas. O início da conversa hoje foi com essa afirmação solene de Jesus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que ótima notícia! Uma palavra viva que me conduz para além da morte. Eles têm dificuldade para compreender, me referi assim e penso que não estou sendo injusto com eles, uma dificuldade culposa ou uma dificuldade culpada, porque é a dureza de coração. Quem tem o coração duro não acolhe a boa notícia. Quem é muito autossuficiente não acolhe o Salvador. E veja que essa autossuficiência ou essa incredulidade pode ser revestida de religiosidade. Não se trata aqui de gente que não rezava muito, ou cumpria os ritos com rigor, mas o coração não estava aberto à novidade da palavra e do Evangelho. E que coisa, os judeus que em primeira mão são os destinatários da salvação do Messias, não receberam bem. O Evangelho termina assim, o trecho de hoje: eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. O Messias, começou assim o prólogo do Evangelho de São João, e que antecipa todo o drama do Evangelho, né? Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Esse paradoxo. Veio para os judeus e os judeus do seu tempo, a maior parte, não o acolheram. Antes que eu fique escandalizado e lance pedras aos judeus, preciso me perguntar se essa boa nova não serve também para mim. Será que eu, cristão, praticante, que vou muito à igreja, não deixei que a rotina e que a vaidade, a tentação da vaidade que entra nessa rotina do viver a fé, segue o meu coração,
a minha mente, a novidade da palavra. Escuto a palavra como se fosse para os outros, fico vaidoso. Uma religiosidade muito monótona, no sentido de que não dá ação, não dá espaço à ação do Espírito. Não reconheço os meus próprios erros, não me sinto necessário de um Salvador, em verdade. Formalmente, externamente, sim, eu digo, Senhor, tem de piedade de mim, mas não me sinto pecador. Os conflitos, às vezes na família, na comunidade, os erros estão só nos outros. Opa, você pode estar vivendo feito os judeus do tempo de Jesus. Pegando em pedras para apedrejá-lo. Como, padre? Quando você apedreja o irmão, que de repente só tem a culpa de falar a verdade para você e você fica com raiva dele, né? Pedimos então novamente ao Senhor essa graça, livra-nos, Senhor, da dureza de coração. Pelo contrário, dá-nos um coração aquebrantado, dócil, para ouvir a eterna novidade da Tua palavra e deixar-nos transformar, modificar por ela. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.